Bom dia a todos nós. Obrigada a todos pela paciência, pelo sorriso, né, por estarem presentes. Obrigada. E bom dia para nós, né, que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui dizendo presente a Jesus e que vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos lendo, né, sobre o capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, e vamos ler hoje o item 17, que ainda fala sobre a indulgência. Então, vamos lá. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não ouvideis jamais em lhe dizer pelos vossos pensamentos, sobretudo pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só da sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o perdão? Apenas o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco não recompensará. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação no arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por ele o que pedireis ao vosso Pai Celeste fazer por nós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz, e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. É João, bispo de Bordeaux, em 1862. Bem, gente, nesse capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, né, lembrando sempre que ele inicia o capítulo, o Allan Kardec inicia a organização desse capítulo com aquela passagem belíssima de Jesus aqui na terra, da mulher adúltera, onde ele diz, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Nós temos esses 3 itens, 16, 17 e o 18 também, falando sobre a indulgência. São 3 abordagens um pouquinho distintas, mas que se completam. Elas não colocam um contraponto, né, uma à outra, elas se completam. Em todas elas, eles reforçam, né, de que todos nós somos filhos de Deus, obviamente, todos nós estamos submetidos às leis de Deus,
né? E que esse Pai é bom, é misericordioso, criou essas leis para nos guiar, e lembremos que essas leis estão impressas na nossa consciência, e que nós seremos, a indulgência de Deus para conosco será proporcional à indulgência que tivermos para com os nossos irmãos. É a lei de ação e reação, a lei do retorno, a lei de ação e reação, né? Porque, gente, nós sendo severos, né, quando a gente julga o outro, por mais que a gente conheça, é aquele ditado, ninguém, como é que é? O coração dos homens, né, coração do outro é terra que ninguém pisa, né? Não, tem esse ditado. Então, a gente não sabe o que levou aquele irmão a praticar aquela ação, a cometer aquele ato. A gente não está dentro dele para saber o que o levou a fazer aquilo. O grau de evolução que ele está, o grau de quão doente, entre aspas, né? Entre aspas, não, doente do espírito ele está, né? Ao passo que, quando nós estamos sendo severos para conosco, nós sabemos do que a gente consegue dar conta, né? Principalmente se a gente faz aquele exercício de reflexão que Santo Agostinho tanto recomenda que a gente faça no final do dia. A gente sabe do que a gente dá conta. Então, quando os espíritos nos recomendam que nós sejamos severos para conosco e indulgentes para com o outro, isso realmente é possível, porque nós nos conhecemos melhor do que conhecemos o outro, né? Então, a gente sabe até onde a gente consegue ir. E se a gente já tem a maturidade, a evolução espiritual suficiente para reconhecer aquele erro, a gente também já tem força para evitar, né? Naquele exercíciozinho diário. Né? Então, se a gente quer ter paz interior, que todo mundo quer ter paz interior, o perdão, a indulgência já é um grande passo para nós encontrarmos, né? E de uns tempos para cá, a gente escuta muito falar nessa palavra, empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, que é tentar entender melhor o outro, né? Jesus já nos ensinou, em outras palavras, né, exemplificou enormemente o tempo que ele passou aqui na Terra. Ele exemplificou o tempo todo a sermos empáticos. Nessa mensagem particular, é interessante que esse espírito, né, João Bispo de Bordeaux, ele fala: sustentai os fortes, incentivando a perseverança. Porque isso também é ter empatia para com o outro, porque muitas vezes a gente acha, poxa, quem sou eu para ajudar fulano? Poxa, ele é tão mais forte que eu, ele é tão evoluído. Ele é que sempre me ajudou, agora como é que eu vou ajudar fulano? E a gente lembra daquela imagem da maratona, do maratonista. Ele está lá, está correndo, né? A rua é fechada para o maratonista, e aquelas grades são colocadas, e fica aquele pessoal ali atrás da grade, vamos lá, vamos botar garra nisso aí, vamos nessa, e dando copinho d'água. Imagina para aquela pessoa que está correndo quão é bom. Ele está muito mais forte do que o que está atrás da grade, ele está mais preparado, ele se preparou para aquela prova, mas uma maratona é cansativo, né? É superação o tempo todo. Imagina o quão é bom ele receber aquele copo d'água naquela hora, aquele incentivo, não é? Muitas vezes a gente pensa que o nosso irmão, que nós julgamos ser mais fortes do que nós, né? Vamos fortalecê-lo também, né? Porque a luta é difícil para todos, né? A gente também lembra de uma outra história de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande. Ela tinha uma filhinha, ela estava passando por uma dificuldade muito grande. E a mãe, né, da criança, com certeza, os pais são um exemplo de fortaleza para os filhos, né? São um exemplo para o filho. Mas essa mãe estava passando por uma situação de doença, uma depressão, e não estava... Ela tinha esse quadro, que ela tratava com medicamento, e nesse momento ela não podia, por recomendação médica, continuar com o medicamento. Então, aquela adaptação à falta do medicamento estava sendo muito difícil para ela. E a filhinha pequena compreendeu aquela situação. E um dia, ela andando na rua, ela encontrou um cordãozinho perdido de bijuteria de criança, de coração, que tinha um coraçãozinho. Ela pegou aquele cordãozinho, entregou para a mãe. Mamãe, quando você estiver triste assim, isso vai passar, mas enquanto não passa, você passa esse cordãozinho aqui no seu coração que vai melhorar. Você vê que exemplo, né?
A filha incentivando a mãe, o fraco incentivando o forte. Claro que tem a questão da evolução, da reencarnação, de onde aquela criança deveria estar, aquela atual criança deveria estar naquele momento, mas a criança poderia fazer birra, não, minha mãe, ri, anda, não fica triste. Ela vendo o esforço que a mãe estava fazendo sobre-humano para poder se manter de pé, ela teve aquela empatia e auxiliou a mãe naquele momento. Né? Quando ele diz também fortalecer os fracos, mostrando que Deus leva em conta o menor arrependimento. Né? Pois quando aquele irmão que errou, quando a gente erra, né? Quando a gente encontra uma palavra de incentivo, olha, dá tempo, vamos mudar, vamos melhorar isso aí, vamos tentar corrigir esse erro se for possível, se não for, faça uma oração para te fortalecer, para que você não recaia nesse erro novamente. Como é bom a gente receber esse incentivo, né? Ao contrário de que agora já errou, a Inês é morta, agora é contigo mesmo, vai lá, entendeu? Quem mandou? Não foi por falta de aviso, né? Exemplo você tem. Como é difícil, né? A pessoa já está arrependida, e Deus leva em conta o menor arrependimento. Né? Ilustrando um pouquinho mais, a gente lembra daquele... foi livro, filme, peça, Os Miseráveis. Até a última versão é muito bonita, são vários Oscars, né? Ganhou muitos Oscars, é lindíssima essa peça, esse livro, né? Esse filme. E tem uma personagem que ele vai preso porque ele roubou um pão. E depois ele sai da prisão, naquela época lá na França, ele não tinha o que fazer. E foi parar na igreja. O padre o acolheu. E ele, no momento de desespero, pega algumas coisas da igreja, alguns objetos da igreja, mas quando ele está na rua, fugindo, um policial o pega. E o padre, esse policial leva ele mais ou menos assim, leva ele novamente para a igreja e fala, olha aqui, ele pegou isso aqui. E o padre falou, olhou, entendeu a situação e falou, olha, ele não pegou não, eu é que dei para ele. Claro, né, gente, todo um contexto da história e tudo mais. E aí o policial vai embora, quando ele vai agradecer o padre, ele fala, olha, esquece o passado, esquece o que aconteceu, leva daqui para frente, modifica a sua vida, utiliza isso como um presente de Deus para você, de Jesus, que você siga a sua vida e leva esses objetos aí para recomeçar a sua vida. E assim ele fez, e um homem bom, generoso, enfim, uma ilustração, né? Então, como é bom a gente realmente receber uma palavra de incentivo, né? Não é passar a mão na cabeça, não é vitimizar o outro, aquele, coitadinho, você errou, não, tudo bem, não. Mas é incentivá-lo a modificar, né? Incentivá-lo a melhorar, porque é isso que nós gostaríamos que fizesse conosco, é isso que Jesus faz conosco o tempo todo, mesmo estando invisível aos nossos olhos. Né? Então, na prece Pai Nosso, a gente fala isso mesmo. A gente pede, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Né? Nós estamos assumindo um compromisso com Deus, um compromisso, pelo menos, do esforço em perdoar, em olhar com indulgência para nosso irmão. Né? Tendo um esforço, então, agindo dessa forma, não é só o compromisso da palavra, porque muitas vezes a gente ora até com fé, mas não se dispõe a mudar. Né? Isso seria uma fé sem obras. Né? Uma fé sem obras, ao passo que, como é interessante quando ele fala que o perdão que Deus não dá não é o esquecimento da nossa falta. Isso ele estaria derrogando a própria lei. Né? Não é possível isso. Mas o da oportunidade de reparação da falta. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Ele dá uma oportunidade da gente reparar a nossa falta. Né? Então, exercendo aquela fé raciocinada, Deus é bom, Deus é perfeito, é soberanamente justo e bom, criou leis, essas leis estão na nossa consciência, nós temos capacidade de desenvolvê-las, de estudá-las, de aplicá-las à nossa vida. Então, quando eu peço perdão a Ele de alguma falta que eu cometi, eu não posso deixar de pedir, mesmo que seja implicitamente, a oportunidade de reparação, a oportunidade de eu corrigir aquele equívoco,
ou de eu ir por um outro caminho que esteja mais alinhado com as suas leis. Né? Isso é exercer a fé raciocinada. Né? Assim a gente vai estar exercendo a fé raciocinada, pedindo também a Deus que nos fortaleça para que a gente não recaia no mesmo erro, que nos dê clareza de pensar, que nos dê força. Não é simplesmente, perdão. Não, vou reparar o erro. Eu vou corrigir o erro. Né? Vou tentar corrigir, pelo menos. Né? Então, ele também nos pede, recomenda que a gente leve junto o amor, quando a gente vai perdoar o nosso irmão. Vamos levar junto o amor. Né? Fazer pelo nosso irmão o que a gente pede que nosso Pai maior faça por nós, o que Deus faça por nós. Né? E dar a chance também do nosso irmão reparar aquele erro para conosco. Se aquilo for possível, se aquilo não for nos colocar em risco, né, que são muitas situações que nós não podemos esquecer, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, no meio de uma transição planetária e que muita coisa acontece, mas se aquilo for possível, que a gente dê a chance do irmão de reparar o erro para conosco. Se não for possível, que a gente pelo menos não fique remoendo e carregando aquela mágoa dentro de nós, que o primeiro a ser prejudicado seremos nós mesmos. Né? Muitas doenças, enfim. Então, que a gente possa, pelo menos, orar por ele, para que, mesmo que no início a gente esteja bastante irritado, orar para que tire aquela irritação de nós, para que aquele irmão siga o caminho dele. Porque quem está ocupado em se iluminar, em se melhorar, não tem tempo para fazer maldade para o outro. Quem está preocupado com a sua própria evolução, sem egoísmo, né? Em ajudar, em fazer o bem, em dar conta da própria vida, em melhorar, não tem tempo de fazer maldade para o outro. Né? Então, tentando esquecer essas ações ofensivas, né? Procurando ter com o nosso irmão um pensamento bom, positivo, porque isso só vai nos melhorar, fazer a gente ganhar. Então, sempre que a gente tiver que a mágoa estiver querendo invadir o nosso coração, ou que o julgamento estiver querendo invadir o nosso coração, vamos lembrar de Jesus, que está sempre conosco, está sempre ao nosso lado. Vamos lembrar de Jesus, que no momento aparentemente mais difícil da vida dele, onde ele estava aparentemente entregue a todos, lá no alto da cruz, ele pediu que o Pai perdoasse os irmãos, ele não pediu que aliviasse a dor dele, não, ele pediu que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, e dizendo, eles não sabem o que fazem. Né? Vamos lembrar de Jesus, que depois, a primeira coisa que ele foi fazer foi ver Judas, resgatar Judas, que estava numa situação complicadíssima. Vamos lembrar de Jesus, que depois, quando ele veio novamente aqui, ele foi falar com Pedro e deu a chance do Pedro dizer que o amava por 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que ele o negou. Olha como isso é significativo. E tantos outros exemplos, né, da própria mulher adúltera, exemplos não faltam. Vamos pedir força a Jesus que nos fortaleça. E se nós erramos, vamos pedir realmente a chance de reparar o nosso erro e ter disposição para reparar o nosso erro. Esse presente que Deus dá para nós, vamos aproveitar. E aproveitar o imenso amor do Pai para conosco, aproveitar o imenso amor de Jesus para conosco, e utilizar da ajuda dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado, e, acima de tudo, no comando do nosso planeta, lembremos que quem está é Jesus. Que Ele possa nos abençoar neste final de semana, que Ele possa estar sempre conosco no decorrer de toda esta semana. Obrigada pela paciência de todos, graças a Deus.